Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você souber, se você conhece, canta em pensar nisso, naquele seu primeiro momento de encontro com Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Feliz sábado para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Irmãos, tem alguma visita aqui entre nós que ainda não tem esse material? Tem alguém? Tem uma. Quem pode me ajudar aqui? Tem uma senhora ali. Permaneça com a mão em pé, para que ele possa. Permaneça com a mão levantada, para que ele possa. Irmãos,
Esse é um presente que eu estou passando para a mão de vocês, que vocês possam fazer um bom proveito, que vocês possam realmente assistir e que Deus possa abençoá-lo, cada um de vocês. Tem alguém que ainda não recebeu? Lá atrás, irmão, aqui. Ali, irmão. Obrigada, irmão. Bom, para quem não me conhece, eu sou a cunhada do Denilson. Eu sei que vocês esperavam eu falar que eu sou a irmã da Cleonice, né? Mas eu sou a cunhada do Denilson. Irmãos, eu não nasci num lar adventista. E quando eu conheci Jesus, ouvi pela primeira vez falar de Jesus, eu tinha 6 anos. E quem me falou isso foi uma senhora chamada Maria. E ela morava com meu avô e eu conheci ela como vó, porque a minha avó materna já era falecida. E nós nos mudamos, então, para um lugar muito frio, não sei quantos conhecem, São Bernardo dos Campos. E lá minha mãe, então, colocava a gente para dormir, porque era frio depois do almoço, e nós, como crianças, não gostávamos disso. E aí a avó Maria aproveitava aquela oportunidade para falar de Jesus. E era muito bom. Eu não lembro muita coisa que a avó Maria falava para a gente, mas eu me lembro de uma música que ela cantou, e que ela cantava sempre, e que ela falava assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa. E assim, no final, ela falava assim: o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olho e boca, mão e pés. E eu nunca me esqueci disso. E assim, depois, quando eu já estava maiorzinha, né, fui para o colégio, nós éramos 6 mulheres. Meu pai trabalhava duro para sustentar essa mulherada toda. E assim, nós, às vezes, queríamos alguma coisa que minha mãe não podia comprar, né? Mas também a gente não pedia, porque entendia que eles não tinham condições. E tinha, na minha época, umas meninas que elas tinham umas canetinhas coloridas, que hoje todo mundo tem, né, mas que nós não podíamos ter na época. E eu lembro que uma vez uma amiga minha, né, saiu e deixou as canetinhas coloridas, né, e todo mundo também saiu da sala, e eu estava sozinha na sala. Então, eu olhei para aquelas canetinhas e falei: se eu pegar, ninguém, né, vai ver, eu não tenho as canetinhas. Mas eu lembrei que o Salvador do céu está olhando para você. E isso me ajudou muito na minha vida, foi isso que formou meu caráter. Em todo lugar que eu andei, lugar que eu trabalhei, aonde quer que eu estivesse, eu sempre lembrei que tinha um Salvador do céu que estava olhando por mim. Sabe, irmãos, Deus tem me dado muitas bênçãos. E quando eu já era, né, depois que eu já conheci o meu marido, e então, quando eu engravidei da minha filha, a Anice, né, e o Denilson me convidaram para vir para a casa deles, porque ficava perto do hospital, e eu vim para cá. E a Anice, então, me convidou assim: poxa, vamos batizar ela lá, vamos apresentá-la lá na igreja. Para mim, na realidade, tanto fazia apresentar como batizar, era a mesma coisa. Mas, como ela falou, vamos lá. E aí, quando a minha filha tinha 4 dias de nascida, eu estive nessa igreja aqui e apresentei aqui. A Anice trouxe ela aqui e ela foi apresentada ao nosso Deus. E eu não sabia que isso já era um plano dele, né? Deus é um pai maravilhoso. E assim, com o tempo, né, aquilo para mim foi só uma coisa simbólica, não teve nenhuma importância. E assim, nós morávamos em Nova Iguaçu. E aí, com o tempo, o pai do meu marido, né, meu sogro, então, pediu que nós viéssemos morar mais perto dele, e nós viemos morar ali no Meia, no Lins. E eu trabalhava fora, meu marido também, e minha filha ficava com a empregada. E aí, um certo dia, ela falou assim para mim: mãe, quando ela ficava de férias, ela ia passear na casa das minhas outras irmãs. E um dia ela me falou: mãe, eu percebi que todas as minhas tias, citou o nome de todas elas,
Todas elas tomam conta das suas filhas, dos seus filhos, só você que não toma conta de mim. E eu tenho que ficar com a empregada. Irmãos, essa foi a pior frase que eu ouvi na minha vida. Desse dia em diante, eu ia todos os dias para o trabalho chorando, porque era muito difícil deixar a minha filha com uma outra pessoa. E assim eu comecei a orar e colocar na mão de Deus para que Ele fizesse, então, a obra dele na minha vida. E um pouco tempo depois de eu fazer essa oração a Deus, um dia eu cheguei no trabalho, uma pessoa que era tida no trabalho como uma ótima funcionária, que não faltava, eu fui mandada embora. E não tive, assim, ninguém chegou para mim por quê. Eu fui mandada simplesmente embora e nem foi por corte, porque a empresa não passava por dificuldade. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu estava simplesmente desesperada. É muito engraçado isso, né? A gente coloca a nossa vida na mão de Deus, pede a Ele para fazer a obra, e quando Ele começa, nós ficamos desesperados. E a Anice tinha emprestado alguns livros da irmã White, eu estava lendo. E aí, quando eu cheguei em casa, perdão, depois que meu marido dormiu, eu voltei a ler uns livros, e num desses livros tinha Jeremias 10, 23. Pode acompanhar, irmãos. Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23 fala o seguinte, a palavra de Deus fala: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu soube que Deus estava falando diretamente comigo. E nós passamos por muitas dificuldades financeiras, porque eu ajudava o meu marido, né? Meu marido trabalhava na empresa do pai dele, e nós dois, né, era importante o meu dinheiro naquele momento. E aí eu orei a Deus, porque meu marido também não estava satisfeito na empresa onde ele estava, e falei: Senhor, se o Senhor abrir uma porta, eu prometo para o Senhor que eu vou uma vez por mês, num sábado por mês, eu vou à igreja adventista. Porque a Anice, então, já estava me dando estudo e falou comigo que a irmã Jacira, que era daqui, ela tinha sido transferida para o Meia. E eu conhecia a irmã Jacira nessa época que a Letícia foi apresentada aqui. E aí a Anice falou: por que você não vai lá, não vai fazer uma visita, né? Aquela coisa que a gente faz para chamar o irmão para a igreja, né? E aí eu fiz esse voto com Deus. E com pouco tempo meu marido chegou em casa e falou para mim: amor, eu estava assim no pátio da igreja, no pátio da empresa, e eu tive uma ideia da gente abrir um negócio. O que você acha? Topei logo, né? Que eu sabia que era a resposta de Deus. E aí, mas nós não tínhamos dinheiro, nós só tínhamos dívidas. Como que a gente ia abrir um negócio? E aí, eu comentando com a minha sogra, falei sobre esse plano dele. E ela, então, me ligou numa outra ocasião, falando que ela tinha decidido colocar o apartamento dela à venda. Mas nós sabíamos também que era um apartamento grande, na Tijuca, bem localizado, mas que não seria fácil vender. E aí, mais uma vez, eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu vou devolver o dízimo de tudo que chegar em minhas mãos. Em 10 dias, irmãos, a minha sogra vendeu o apartamento. Então, assim, a gente começou a nossa empresa, né? E meu marido colocou um sócio, e esse sócio não estava legal. Ele não entrou com absolutamente nada, né? E ele se sentiu dono da empresa, e nós tivemos, então, que dispensá-lo. E uma pessoa que não tinha entrado com valor nenhum pediu, então, um valor alto na época para a gente, para poder assinar para sair. E, mais uma vez, eu me coloquei nas mãos de Deus e pedi para que Ele resolvesse, então, mais aquele problema. E eu, então, não iria mais um sábado só, eu iria todos os sábados. Em pouco tempo, nós conseguimos resolver, né? E meu marido, então, chegou para mim, ele estava sozinho na empresa, e me chamou para ir trabalhar com ele. Aí eu falei: amor, eu vou, mas a gente não pode mais trabalhar o sábado, a empresa que você está. Eu também quero devolver o dízimo.
Devolver o dízimo, irmão, para muitos que pode parecer um problema, para o meu marido não foi. Ele aceitou logo, mas quando eu falei de não trabalhar os sábados, foi um problema sério. Depois da gente conversar bastante, ele não tinha também outra escolha, né? Ou era eu e eu, não tinha outra pessoa, então ele aceitou. E aí nós, né, começamos a trabalhar juntos, Deus abençoando. Só que o pai dele ficou aborrecido com essa situação. E ele colocou, então, uma pessoa para ficar rodando todo o tempo, fazendo o mesmo trabalho que nós fazíamos, por muito menos do que a gente fazia. E a nossa empresa, então, começou a ter sérios problemas financeiros. E meu marido, então, ficou muito nervoso. E um dia eu me lembro muito bem, eu estava saindo da casa da Nice e do Denilson, quando eu entrei no carro, eram umas 5h30 de sexta-feira, e meu marido estava com o cliente no telefone. E aí, quando eu entrei, eu falei, quem que você está falando? Eu estou falando com o cliente. Porque o pessoal tem que fazer o trabalho agora. Porque ele sabia que se nós não fizéssemos o trabalho, o irmão dele e o pai dele iriam fazer o trabalho. E eu falei, amor, não pode ser. Já são 5h30, não vai dar tempo, vai entrar nas horas de sábado. E ele ficou muito bravo, muito bravo. E falou um monte de coisa, que eu era bitolada, que não podia aquilo, que nós estávamos praticamente falidos, estávamos praticamente fechando a porta, e eu estava preocupada com o sábado. E eu disse para ele o seguinte, eu acredito que se todas as empresas que nós temos nos deixar por causa do sábado, e só uma ficar, essa única empresa vai levantar a nossa. E, passado alguns dias, os nossos funcionários estavam numa empresa e tinha um rapaz lá que foi olhar o trabalho. E era um rapaz de uma empresa onde que a gente já tinha tentado vários contatos e não tínhamos conseguido. E o rapaz, então, viu o trabalho, deu o cartão dele, e meu marido foi lá fazer a visita. E era uma empresa que tinha muito serviço. E essa empresa, só essa empresa, no único mês, levantou a nossa. Esse Deus é o Deus poderoso, irmãos. E quando aqui, lá em João fala, lá em 1 João 4:19 fala, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E quando eu leio isso, eu falo que eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Porque eu estava aí perdida nesse mundo e Ele me achou. E eu tenho muito que agradecer por isso. Lá em Isaías, irmãos, a palavra de Deus diz, vocês não conhecem os sonhos que eu tenho para vocês. Os meus sonhos para vocês estão distantes dos seus, como a terra está distante dos céus. É muito bonito isso, né? Gente, Deus, Ele tem um plano, irmãos, para mim e para cada um de vocês que estão aqui, senão vocês não estariam aqui. Mas a gente tem que ter cuidado, porque juntamente com Deus tem um inimigo que também tem um plano para cada um de nós. E eu fico olhando, eu fico pensando, porque Deus tem mandado para frente da nossa igreja sermões maravilhosos, sabe? A gente tem semanas de orações que a gente sai daqui, sabe, né? Parece que recebeu realmente aquele poder do Espírito Santo, não é isso? E aí o irmão vem aqui, faz o apelo e as pessoas vêm na frente. Muitos dos irmãos vêm com lágrimas nos olhos, né? Aceita, pede, ó Senhor, por favor, me muda, né? Quantas vezes fazemos isso? E isso, irmão, dura quantos dias? Se muito dura, dura até terça-feira. Porque na quarta-feira, esse mesmo irmão que esteve aqui chorando, eu não estou dizendo para vocês que as lágrimas são falsas, não, irmão. As lágrimas são verdadeiras. Mas esse mesmo irmão que esteve aqui chorando naquele dia que fizeram um apelo, ele nem aparece no culto de quarta-feira. E ele também não vem à escola sabatina. E quando chega ao culto no sábado, ele chega atrasado. E aí, irmãos, a gente pergunta para esse irmão, irmão, você está estudando a lição? Não, irmã, não tenho dinheiro para comprar a lição. Você vai lá, compra a lição e dá na mão do irmão. Na próxima semana você pergunta, e aí, irmão, está estudando a lição? Estou não, irmã, não tem tempo. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui
Eu não queria que ninguém me levasse a mal. Eu não sei por quem já passou por isso. Mas acontece, antes do culto começar, às vezes, de pessoas comentando sobre o capítulo da novela. E existe, irmãos, no corredor da igreja, onde a gente passa, e fala assim: e aí, irmão, viu o jogo ontem? Quanto foi? Quem já ouviu isso? Irmãos, essa casa aqui foi construída para Deus. Foi construída para louvar o nome dEle. E nós estamos aqui dentro falando de coisas comuns. É por isso que nós viemos aqui na frente, na hora do apelo, e na terça-feira já não lembramos nem de o que falou do apelo, quem falou. Se nós perguntarmos por irmãos aqui, qual foi os últimos 3 cultos que tiveram aqui no sábado, eu tenho certeza que muitos irmãos vão fazer um esforço danado e não vão lembrar. Mas talvez se eu perguntar para vocês qual foi o último capítulo da novela, talvez alguns de vocês possam se lembrar. Qual foi os últimos 3 filmes que vocês viram? Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é a igreja verdadeira. Não tenho dúvida. Mas nós precisamos lembrar também que essa não é só a igreja verdadeira. Nós não somos só uma igreja evangélica, irmãos. Nós somos uma igreja evangélica e profética. O evangelho, muita gente está pregando aí fora. Nós temos profecias para falar para esse povo. Nós temos, uma responsabilidade muito grande, irmãos. E o que nós estamos fazendo com isso? Sabe por quê, irmãos? Que as mensagens aqui, elas entram e saem, porque a nossa cabeça, ela está tão cheia de porcaria, que a voz de Deus, que é mansa e suave, vem falar aos nossos corações e a gente não ouve, porque a gente não tem lugar para ela. Jesus vai vir buscar cada um de nós. Vocês já pensaram nisso? A gente tem que pensar o que a gente tem feito com as nossas vidas. Irmãos, se vocês vissem um anúncio assim na televisão, venham assistir, próximo capítulo, sexo livre, prostituição, homossexualidade, crime, violência, o que vocês falariam? Vamos assistir isso não, isso é do diabo, não é assim? E o que são novelas? O que são filmes violentos que nós chamamos de ação, filme de ação, filme de violência? Muitos de nós ficamos assim, não, eu não vou à festa do mundo, nem pensar. Não é assim? Eu não vou de jeito nenhum num lugar onde eu não possa me ajoelhar e falar com Deus. E aí nós chegamos dentro de casa e ligamos a TV e vemos todas as novelas. O que são novelas, irmãos? Sessão espírita. Sessão espírita dentro de casa. E aí os irmãos falam, não, mas isso aí é a realidade da vida. É a realidade do pecado. É a realidade que nós queremos ver. Gente, as novelas, elas não copiam as pessoas do mundo, não. Nós do mundo copiamos as novelas e copiamos os filmes. Quanto tempo nós ficamos sentados na frente da televisão, vendo porcaria que Satanás está colocando para a gente, irmãos? E aí, quando a gente vai dormir, a gente fala assim, eu vou sonhar com a volta de Jesus. Como? Vai sonhar nada, irmãos. Não vai sonhar com a vida de Jesus nenhuma. E nem Jesus vai voltar para a gente do jeito que nós estamos. Irmãos, isso é muito sério. Sabe, quando eu vi essa mensagem, quando eu estava preparando essa mensagem para trazer para vocês, que não é uma mensagem minha, não. Abrem as Bíblias, abram os livros de profecias. É lá que está essa mensagem, irmão. Não sou eu que estou trazendo isso, não. Não importa se sou eu que estou aqui na frente, sabe? Não importa se é o pastor, se é o irmão, não importa quem está falando, preste atenção na mensagem. Porque ela é que vai fazer com que nós mudamos ou não. É uma opção de cada um. É uma decisão nossa. Irmãos, tem irmãos aqui, não falo aqui, não. Quando eu falo aqui, eu falo na igreja verdadeira. E tem 30 anos de igreja. E aí o irmão olha para ele, aquele irmão olha para ele, e ao invés da gente dizer assim, gente, olha que irmão,
Que exemplo, né? Ele é o reflexo de Jesus. Nós olhamos para o irmão e falamos, misericórdia, isso não muda nunca, ô coração duro. Não é assim que a gente fala? 30 anos de igreja. Por que ele não muda? Aí lê a Bíblia e ele fala assim, não estou entendendo nada, nem vai entender. Irmãos, eu não estou aqui para trazer uma mensagem dura, não. Mas Deus, Ele me impressionou muito com essa mensagem. Eu vou ser sincera com vocês, eu tentei até fugir. Mas todos os lugares, tudo que eu abria, dizia exatamente dessa mensagem. Eu não sei quantos irmãos conhecem essa revista do mês passado. A revista adventista do mês de agosto, ela traz na capa a seguinte mensagem, falando sobre Judas. Entre a voz de Deus e a voz de Satanás, Judas escolheu a que lhe era mais familiar. Qual é a voz mais familiar para a gente? Nós estamos dando mais importância, irmão, o que é falado lá fora, do que o que nós ouvimos aqui dentro. Satanás, irmão, ele não está preocupado com adultério, não. A gente, às vezes, fica perguntando, Satanás está querendo que eu adultere, está querendo que eu roube. Ele não está preocupado com essa besteira, não, irmãos. Ele está preocupado que nós fiquemos aqui dentro mesmo onde estamos, mas com uma adoração exatamente como tem tido o povo de Deus, vazia. Sabe, se nós permanecemos assim, com essa adoração vazia, Satanás não está nem aí, porque ele só quer a nossa mente. Depois que ele tem a nossa mente, o que ele colocar aí, o que nós vamos fazer, isso vai ser consequência, a gente vai fazer isso naturalmente. Irmãos, Satanás, ele não está preocupado em nos tirar dessa igreja. Quando nós pensamos isso, nós estamos totalmente enganados. Ele quer que a gente esteja assim mesmo, a melhor roupa, Bíblia debaixo do braço, pode cantar o hino que quiser, pode até orar, contanto que eu tenha a sua mente, é só isso que ele quer. Porque a mente, ele é a rainha do corpo. Tudo que acontece aqui, rege o resto. Não é o resto que resta a mente. É assim que a gente tem vivido. O resto do nosso corpo é que tem regido a nossa mente. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, na cultura do corpo, não é isso? Aquele cara malhado, e pode não ter nada na cabeça. Aí as meninas dizem assim, nossa, é maravilhoso, né? Aí tem aquela moça também com corpo, né? Maravilhoso. Quando abre a boca, só tem besteira. Mas aí os rapazes falam, ela é perfeita. Irmãos, Deus construiu essa máquina maravilhosa que somos nós, só para colocar a mente, para que Ele pudesse falar com a gente. Porque a única forma que Ele fala com a gente é na mente. Aí os irmãos vão falar, mas não fala com a gente através da Bíblia? Fala. Mas se nós não estamos com a mente aberta para Deus, nós abrimos a Bíblia, lemos e aí não entendemos nada, porque a nossa cabeça está tão cheia das coisas do mundo. Irmãos, pessoas convertidas assistindo a pessoas não convertidas. Lá em Romanos 12, 1 a 2, a palavra de Deus diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, qual é o vosso culto racional, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, irmãos, aonde é o culto racional? Ele acontece aonde? Na mente. Não é isso? Nós só raciocinamos na mente. Esse foi um órgão que Deus colocou para se comunicar comigo e com você. Já pensaram nisso? É a única forma que Ele tem de falar, meu filho, vem cá, eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. E Ele quer fazer isso por cada um de nós. E o que nós temos fazendo com isso? 90% de cada um, 90% de nós, a igreja verdadeira, está arrebentando com esse órgão. Irmãos, pessoas que querem permanecer com
caráter manso de Deus não pode ver novela e não pode ver filmes violentos, que nós chamamos de filmes de ação. Eu não estou dizendo com isso que na televisão só tem coisa que não presta, não, irmãos. Mesmo porque nós temos aí a Novo Mundo, né, que tem levado o Evangelho para milhões de pessoas. Desculpa, eu falei o quê? Desculpa, irmãos, Novo Tempo. E ela tem levado essa mensagem para o mundo inteiro, né? E a semana passada mesmo teve 2 famílias lá na igreja do Meia que foram para lá visitar através da Novo Tempo. Eu estou dizendo só que 90% da programação da TV, Satanás é que tem comandado. Liguem as suas TVs e tentem ficar um pouquinho só, que vocês não vão conseguir, não. Vocês vão ficar 1, 2 horas. E tem irmãos aí que falam, mas eu não tomei minha decisão, né? Eu estou meio que em cima do muro. Irmãos, eu tenho uma notícia para vocês, que esse muro ele foi construído por Satanás. E que ele não está nem um pouquinho preocupado, sabe, que você esteja em cima do muro, não. Não está preocupado com isso, não. Porque esse muro é no terreno dele. E é isso que ele tem feito com a nossa vida. Deus tem deixado advertência para todos nós, irmãos. Sabe, essa mensagem ela foi escrita mais de 100 anos atrás, porque Deus sabia que nos finais do tempo Satanás ia tentar nos enganar de todas as formas. Ele está mostrando, ele está dando a luz para a gente. O que ele tem falado, irmãos? Saiam da adoração falsa, venham para a adoração verdadeira. Não é isso que Deus fala? O que está faltando para a gente tomar essa decisão, irmãos? Quando nós nos demoramos muito para tomar essa decisão, nós já estamos tomando a decisão do lado oposto. Que a decisão de Deus, nossa, com Deus, tem que ser imediata, tem que ser agora. Porque Satanás ele ocupa cada minutinho para ocupar a nossa mente. Precisamos de Deus, muito de Deus, para Ele nos conduzir. E Deus fala conosco assim, eis que estou contigo todos os dias e até a consumação dos séculos. Lembra, irmãos? A nossa igreja, ela é uma igreja evangélica, verdadeira e profética. A nossa certidão de nascimento está aqui, né? Para aqueles que duvidarem, a nossa certidão de nascimento está aqui, irmãos. E nós precisamos pensar nisso. Não é só porque nós estamos dentro da igreja, não. Caim não saiu da igreja, não, irmãos. Caim continuou na igreja. A igreja era ele, o pai dele, a mãe, o irmão. Só que Caim estava perdido dentro da igreja, porque Satanás já tinha tomado a sua mente. Irmãos, Satanás ele não está preocupado, para ser sincero, nem em perseguir a nossa igreja. Tem irmãos aí que falam, não, Satanás está perseguindo a nossa igreja, eu faço isso, não dá certo, Satanás não está perseguindo nada. Sabe por que ele não está perseguindo? Porque a vida dele está vinculada a essa igreja. E o dia que nós fizermos a vontade que é do nosso Pai, a missão que Deus deixou a cada um de nós, aí sim, a vida de Satanás findou. Então, por que ele está com pressa? Não está com pressa, não. Quem tem que ter pressa sou eu e você. Nós temos que ter pressa, nós temos que amar um ao outro, nós temos que levar a mensagem ao mundo, porque só nós, irmãos, temos a mensagem verdadeira. Ninguém está pregando isso aí fora, não, só nós que temos isso. Olha que coisa, Deus deixou para cada um de nós. E o que nós temos feito com isso? Nós temos enterrado. Sabe aquela coisa, 7 palmos debaixo da terra? Irmãos, Deus ele só quer controlar o nosso raciocínio, só isso. Sabe, porque quando a gente se coloca nas mãos de Deus, nós não somos presas fáceis para Satanás, não. Ele pode querer fazer tudo na nossa vida, mas ele não vai conseguir, porque nós temos um Deus muito maior que isso. Nós vimos muitas vezes, nós estamos olhando e vimos quantas mensagens nós temos na Bíblia que fala sobre união entre irmãos, não é isso? E aí a gente chega na nossa igreja e vê aquele irmão que não fala com aquele, Beltrano não fala com fulano, Cicrano que não fala com o outro, não é assim? É assim. Aí quando tem alguém aqui na frente e fala, irmãos, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão, não é assim?
Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei para que céu que nós estamos indo, não. Mas aquele que Jesus disse que está preparando para nós, esse, do jeito que nós estamos, nós não vamos, não. E ele falou que no final do tempo, o pessoal aí fora ia ocupar o nosso lugar, irmãos. Já pensou? Nós estarmos lá fora, o povo lá de fora aqui dentro? Nós devemos refletir sobre isso. Lá em 1 Coríntios 3,16, a palavra de Deus diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, para que serve um santuário? O santuário serve para adoração. Se nós somos o santuário de Deus, aonde a adoração acontece? Na mente. Não é isso? E aí, aonde quer que nós estivermos, com quem quer que a gente possa falar, Deus vai estar conosco, que nós vamos ser uma bênção na vida das outras pessoas, e não uma maldição. Quando a mente não pensa, o corpo padece. Minha mãe falava isso quando a gente era criança, né, mãe? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A mente, ela não é importante. Olha só, irmãos. A mente, ela é tão importante para cada um de nós, e nós, às vezes, nem percebemos isso. Eu sei que pode ter irmãos nessa manhã que deve estar pensando assim: poxa, essa mensagem aí, ela seria maravilhosa para fulano de tal. Irmãos, Deus não manda para frente da igreja uma pessoa para falar com quem não veio. Toda mensagem é para nós. Toda mensagem. E quando Deus fala de adoração à verdadeira, Deus está falando muito mais profundo. Não está falando de dízimo e oferta, não. Tem muito irmão que fala: não, mas eu devolvo dízimo, devolvo oferta, eu sou fiel. Deus não está falando dessa fidelidade, não, Deus. Deus está falando de uma fidelidade muito maior que isso. Porque se tem uma coisa que Deus não nos deu o livre-arbítrio para escolher, foi a adoração verdadeira. A adoração, ele fala aqui: a minha adoração é assim, assim e assim. Não adianta a gente empurrar nada para ele, porque ele não vai aceitar. Ele já falou como é a adoração. Nós é que temos que nos colocar assim. Por isso que Deus é Deus e nós somos apenas criatura. Para os jovens aí de cima, eu queria dizer que Deus tem um plano maravilhoso para nós. Deus queria que cada um desses jovens aí fosse em primeiro lugar em tudo, sabe? Quando fosse lá no Enem, primeiro lugar no Enem, não é isso? Primeiro lugar no concurso do Banco do Brasil, primeiro lugar em todos. Já pensou, todo mundo, em todo mundo, os nossos jovens fossem primeiro lugar em tudo, irmãos? Sabe o que iria acontecer? Vocês acham que a mídia ia ficar calada? Vocês acham que a mídia ia deixar isso para lá? Não ia não, irmãos. Eles iam querer saber por que nós temos uma mente superior. E aí o que ia acontecer? Eles iam chamar a gente no horário nobre, Jornal Nacional, Fantástico, já pensou? E aí nós poderíamos pregar de Jesus e falar que somos adventistas. Por isso que a nossa mente é assim. E nós não íamos precisar ficar correndo atrás das pessoas na rua para dar estudo, não. Eles viriam até a gente. Esses bancos que estão vazios estariam lotados, os corredores lotados. Não é isso? Não era assim que Jesus fazia? Jesus não ficava correndo atrás das pessoas, não, irmãos. Aonde ele ia, não importa o tamanho da montanha, todo mundo estava lá atrás. Irmão, nós precisamos rever isso. Nós estamos vivendo no momento da história que nós não podemos ser negligentes. Nós temos que pensar que Deus está abrindo nossos olhos. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele deixou essa mensagem para nós, sabe? Para a igreja verdadeira. E Satanás, ele é tão astuto que ele está dentro da nossa casa e a gente não está vendo. Olha quanto tempo Deus tem falado sobre essa mensagem, gente. Esse é o foco do grande conflito. O foco do grande conflito é a nossa mente. De um lado Satanás, de outro lado Deus. Deus nos chamando com a voz suave: vem, filho, vem que eu tenho um plano maravilhoso para você. E Satanás nos empurrando um monte de coisa que a gente nem gosta. E as consequências são gravíssimas.
quando a gente não ouve a voz de Deus. Hoje é o momento de nós nos voltarmos para o lugar santíssimo e tudo o que lá ocorre. Quantos de nós passamos algum tempo do nosso dia pensando no lugar santíssimo? Já pensaram nisso? Nesse momento, eu e você podemos estar sendo julgados. E o que será que iria acontecer com cada um de nós? Se nós pensássemos nisso, a nossa vida ia ser de uma entrega total. Sabe, nós iríamos estar de joelho o tempo todo, clamando a esse Deus maravilhoso que nos perdoasse. É por isso que Jesus falou que nos fins dos tempos, quando Ele estivesse para voltar, nós estaríamos literalmente como nos tempos de Noé, comendo, bebendo, dormindo e nem preocupado. Jesus estava às portas e a gente não está nem aí. E Ele falou uma coisa pior ainda, né? Será que eu vou encontrar fé na terra? Ele não está falando isso para o povo aí fora não, irmãos. Que o povo aí fora não lê a Bíblia. O povo aí fora não está lendo a Bíblia não. Não é isso? Ele está falando para quem isso? Para cada um de nós. Irmãos, lá em Oséias 4:8, a palavra de Deus, ela diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade, né? Nós estamos perecendo por falta de conhecimento, e esse conhecimento está aqui, ó. Esse conhecimento está aqui, nas nossas mãos. Nós temos livros maravilhosos, nós temos tido sermões maravilhosos, irmãos. O que está faltando na nossa vida? Deus vai nos cobrar isso. Já pensou quando Jesus voltar aqui nessa terra, e nós aí tentarmos abraçá-lo, e Ele falar para nós assim: eu não tenho a menor ideia de quem é você? E nós temos que refletir sobre isso é muito sério. Satanás está rindo da gente. Está rindo. Ele fala: deixa esse povo aí, tudo achando que está salvo. Perdido dentro da igreja. Horas perdidas dentro da igreja. Nós precisamos vir aos cultos quarta-feira, domingo. Precisamos encher esse banco com as pessoas aí de fora. Precisamos levar a mensagem que foi dada para nós, irmãos. Por amor de Cristo, irmãos. Está faltando pouquinho. Nós estamos ouvindo os passos de Jesus. Não tem uma música que fala isso? Ouvindo os passos de Jesus. Será que estamos ouvindo mesmo? Tem muito irmão que não quer nem ouvir os passos de Jesus. Para ser sincero, não quer nem que Jesus volte. Está bom assim do jeito que está. Irmãos, essa mensagem, ela é para mim também. Sabe? Eu estava lendo isso e eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, por favor. Perdoa os meus pecados. Porque eu estou muito, 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 muito longe. Nós estamos muito longe, irmãos. Estamos achando tão pertinho. Tem irmão aí que recebe uma bênção e fala assim: poxa, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Sabe? Deus tem feito grande obra na minha vida. E aí Deus fala assim, Deus deve rir nesse momento, porque aos olhos da mediocridade, qualquer coisa que Deus faz para a gente é grande. Só que Ele tem um plano muito maior para cada um que está aqui. Vamos refletir na nossa vida o que a gente tem feito. Vamos refletir em quantas vezes nós temos parado e meditado sobre a cruz do Calvário, né? Sobre o que o Deus tem feito para cada um de nós. Irmãos, Deus nos ama tanto, 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 sabe, que Ele está pedindo assim: me ajude a fazer vocês felizes. Olha que coisa! Já pensaram nisso, irmãos? Ele fica pedindo assim: gente, eu quero fazer vocês felizes, me ajude. E o que nós temos feito com isso? Ainda temos muita oportunidade, irmãos. Nós estamos vivos, não estamos mortos. A porta da graça ainda está aberta, ainda não se fechou. E Jesus quer salvar cada um de nós.
Se a nossa mente é dominada por Satanás, a palavra diz que é impossível sermos santificados. A palavra de Deus, ela não diz que é difícil, não. Ela diz que é impossível, irmãos. Quando vejo uma mensagem, né, como essa, eu fico pensando na nossa igreja, né, no geral da nossa igreja, na misericórdia que Deus tem dado para nós. Porque essa mensagem que Deus escreveu, que Deus mandou que colocasse para cada um de nós, ela foi escrita muito antes da existência de cada um que está aqui, por mais velho que seja. Olha o cuidado que Deus tem. Antes de nascer, a gente já tinha tudo planejado. Não é assim que a gente faz quando a gente está grávida? Né? A gente fica planejando como é que vai ser o quarto do bebê, como é que vai ser as roupinhas, né? Imagina Deus, né? Que é muito superior. Imagina o que Ele tem para cada um de nós. Irmãos, quando vocês estiverem em casa e vocês tiverem um tempinho, vocês leiam 1 Samuel 15, de 17 a 25. Eu vou repetir. 1 Samuel 15, de 17 a 25. Leiam em casa, irmãos. Leiam com calma. Lá em Filipenses 3, de 13 a 14, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que lindo isso, né? Se até hoje nós estamos fazendo coisas erradas, hoje é o momento da decisão, né? A gente pode esquecer as coisas que a gente fez e a gente tem que correr para o nosso foco, para o nosso alvo, que é Jesus. Cristo, Ele aguarda um momento, fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. Isso foi a mensagem da irmã White, em Parábolas de Jesus, página 69. Irmãos, essa revista que eu mostrei para vocês aqui, ela tem uma mensagem aqui dentro que eu gostaria de ler. A menos que a imagem de Deus seja restaurada em nós por meio da comunhão diária com Cristo, nós nos tornaremos cada vez mais parecido com o diabo. Vou repetir, irmãos. A menos que a imagem de Deus seja restaurada em nós por meio da comunhão diária com Cristo, nós nos tornaremos cada vez mais parecido com o diabo. Essa é uma mensagem também da irmã White. Irmãos, alguns de vocês podem estar pensando assim: eu estava vivendo assim porque eu não conhecia essa mensagem. Não é isso? Mas agora vocês já conhecem. E quando vocês descerem essas escadas, quando vocês descerem essa rampa, vocês não estão mais inocentes. E a palavra de Deus diz que quando nós não sabemos, nós somos o quê? Ignorantes. Não é isso? Mas quando nós sabemos e não fazemos, nós somos o quê, irmãos? Nós estamos em rebelião contra Deus. Já pensou isso? Rebelião contra o Criador. Eu aprendi a amar a igreja adventista. E eu gostaria muito de estar com cada um de vocês. Eu gostaria de ver cada rosto que está aqui. Essa é a primeira vez que eu me vejo de frente da igreja. Eu sempre estou aí e as pessoas aqui. E pela primeira vez, no santo sábado do Senhor, eu me encontro aqui para trazer uma mensagem. Que mais uma vez eu digo que vocês sabem que não é minha. Não é isso? E eu gostaria muito de quando estivesse lá no céu, eu pudesse olhar e falar: nossa, aquela vez que eu levei a primeira mensagem, todos estão aqui, todos aceitaram a advertência que Deus tinha para nós. Irmãos, não vejam isso como mensagem dura, não. Vejam como mensagem para reflexão. Sabe? Para que nós podemos pensar assim, aonde nós estamos?
Aonde vaga a nossa mente? O que temos feito desse templo maravilhoso que Deus nos deu? Que Deus nos dê esse desejo, que nós possamos cada dia mais buscar esse Deus maravilhoso. Ele tem um plano maravilhoso, Ele tem um plano perfeito. Nós não podemos ficar atrapalhando Jesus fazer isso não nas nossas vidas, irmãos. Nós somos a igreja verdadeira, igreja profética. Vamos falar isso para o povo aí de fora. Porque se nós continuamos do mesmo jeito que o povo aí fora, como é que vai ser, gente? Como é que vai ser, irmãos? A gente poder passar essa mensagem para o pessoal aí fora, nós estamos iguais, do mesmo jeito. Sabe, que exemplo que a gente pode dar para os irmãos aí fora? Irmãos, a gente não pode passar para as pessoas um testemunho, sabe, um testemunho vazio, um testemunho miserável em nome de Jesus. O testemunho de Jesus, ele tem que ser exaltado. As pessoas têm que olhar para nós, que somos o santuário de Deus aqui, e falar: que exemplo maravilhoso, que pessoas, que reflexo de Jesus. É isso que Deus quer. E é isso que eu espero que possamos fazer, cada um. Irmãos, nós agora vamos ouvir uma música com Marcelo. Marcelo? Marcelo? Quem não é Marcelo? É. O Marcelo vai colocar a música final para a gente e logo depois nós vamos orar. Nós precisamos pedir que Deus nos restaure a cada dia. E é esse o louvor que nós vamos cantar, restaura. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar refletindo naquilo que ouvimos, naquilo que iremos cantar. Faça essa oração. Peça a Deus que restaure o seu viver, que restaure os seus planos, enfim, que te faça uma nova criatura. Restaura meu viver. Restaura meu viver. Restaura minha desilusão. Restaura meu quebrantado coração. Restaura meu sonho. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Amém. Mais uma vez cante, restaura os meus sonhos. Restaura os meus planos. Os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus.
porque teu é o poder. Amém. E o louvor. Cante porque tu és a paz. Amém, Senhor. Maravilhoso Deus, muito obrigada, porque fazemos parte de uma igreja que o Senhor dotou de uma luz maravilhosa. Luz essa que visa somente o nosso bem-estar, para estarmos fazendo a sua vontade, Senhor. Por favor, faça com que cada um de nós aqui, Senhor, tome uma decisão, que saiba que essa decisão que tomar aqui hoje, Senhor, vai fazer uma diferença enorme no seu amanhã. Senhor, nos ajude a ouvirmos cada dia mais e melhor a sua voz maravilhosa. Tira, Senhor, da nossa vida tudo que o Senhor não colocou. Tira da nossa vida, Senhor, as coisas que não nos pertencem. Restaura, Senhor, a nossa mente. Fala aos nossos corações, transforme as nossas vidas, Pai, para que possamos dar esse testemunho maravilhoso que é o seu plano. Por favor, Senhor, que nós possamos voltar ao desígnio original de quando o Senhor nos criou no Éden. Leve, Senhor, cada um aqui para a sua casa, que eles possam ficar em sua companhia ainda, e que o Senhor abençoe, Senhor, toda a sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja que o Senhor criou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Não vamos esquecer da grande festa que nós teremos hoje à tarde, às 5 horas da tarde, aqui na igreja, que é o batismo da primavera, quando nossas queridas crianças, adolescentes e mais umas pessoas idosas estarão aqui entregando a sua vida nas mãos de Deus. Então, às 5 horas, todos aqui na igreja para celebrar o batismo da primavera. Vamos sair louvando, em paz eu vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz.